Mas eu já começo o programa com um bate-papo necessário, muito importante. Então se acomoda aí no sofá, porque eu tenho certeza que o nosso bate-papo pode te ajudar. E pode te ajudar se você for a pessoa que está aí passando por um momento de dificuldade, de depressão, de tristeza, mas também se você estiver cuidando de alguém nesta fase, principalmente o idoso. Então a gente precisa prestar atenção e até participar do programa. E olha, gente, tá ficando cada vez mais larga na pirâmide etária. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os avanços tecnológicos e a melhora na qualidade de vida das pessoas. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, tá bom? E para me ajudar com esse bate-papo, eu recebo ela, que entende bastante de depressão e trabalha bastante com idosos, é especialista em arte-terapia, doutora Eliane Oliveira. Seja muito bem-vinda. Prazer te receber, viu? Senta aqui pertinho de mim pra gente bater um papo sobre depressão. Isso. Esse assunto sempre é solicitado, sabe? É impressionante que as redes sociais, ela dá pra gente um feedback muito interessante, né? A gente tem um retorno do que o telespectador precisa ouvir. E depressão é o campeão, infelizmente. Tem muita gente sofrendo com depressão, né? Sim, muitos. A depressão, ela atinge todas as faixas etárias, né? Hoje nós vamos falar especialmente da faixa etária da terceira idade, que também está bem comum e aumentando cada vez mais. Está muito relacionado também ao histórico de vida, a maneira como as pessoas têm flexibilidade ou não de lidar com mudanças, né? Está relacionado à aposentadoria, está relacionado a uma vida inteira doando-se para uma família e de repente essa família se ausenta, buscando as vidas normais de cada um e o isolamento vai se aproximando. Então, o síndrome do ninho vazio também. Está relacionado a doenças, né? O envelhecimento, ele não pode estar atrelado a adoecimento, mas envelhecer traz debilitações normais, debilitações orgânicas mesmo, né? E a gente vai focar então nesta questão, a depressão nos idosos. Olha lá que bate-papo importante, até porque todos nós vamos envelhecer, é bom a gente se preparar. E para ter uma velhice saudável, para ter uma velhice longe da depressão, a gente precisa cuidar agora, né? Exato. Mas talvez você hoje esteja assistindo já triste, já em depressão, já idoso ou já idosa. Então, primeiro eu acho que é interessante a gente entender o que é depressão, porque assim, tem uma diferença da tristeza para a depressão, Sim, não tem? Sim. A tristeza é algo comum, é um sentimento que faz parte da vida de todos nós. Perdemos o emprego, rompemos com o relacionamento, a tristeza faz parte. A depressão é uma ausência de prazer muito grande, é uma tristeza persistente. Então, é outra conotação, né? A tristeza é um sentimento normal, que faz parte do nosso dia, que nós temos que olhar para ela também. A depressão é algo muito mais intenso, onde você não tem mais vontade, em alguns casos, nem ao menos de tomar um banho, de cuidar da sua aparência. A pessoa se larga, né? Se larga, esquece. exato. E aí, como você já deu uma pincelada, eu queria voltar nos fatores que podem desencadear uma depressão em idosos. A gente até fez uma artezinha e aí eu vou pedir para o pessoal colocar na tela e a gente vai acompanhando, tá? Então, fatores desencadeantes. Falta de atividade é um fator, né? Sim, é importante. O idoso precisa ter atividade? Precisa. Principalmente para aquele que tinha uma vida ativa e de repente para tudo. É importante essa socialização. E depende da atividade que ele está inserido, ele está socializando com um grupo parecido com ele. É importante essa empatia, né? É muito comum a sociedade atrelar a terceira idade, ficar quietinho, ficar mais reservado. E não, dá para envelhecer com qualidade de vida. Produzindo outras coisas, né? Descobrindo outras maneiras de estar aqui, pertencente a essa vida. Né? Não enxergar a depressão como o fim, o término de tudo. É uma fase. É uma fase. Que todos nós vamos passar, né? Com certeza. Vamos colocar na tela mais uma vez para a gente falar sobre mais um dos fatores desencadeantes da depressão. Você disse síndrome do ninho vazio. Como é que a gente lida com a síndrome do ninho vazio ou não deixa ela se estabelecer? Eu casei um filho há pouco tempo
E a gente sente mesmo uma falta, mas não é um ninho vazio, até porque eu tenho uma outra filha e tudo, e eu consegui lidar bem com essa situação. Mas tem gente que não. Que dica que você dá? Primeiro, trabalhar o desapego, né? Saber que esses filhos, eles estão com você, você é responsável por essa orientação e educação, mas que ele pertence ao mundo também. Eles precisam renovar-se, movimentar-se, né? E junto a esse cuidar dessa família, desse filho, priorizar questões pessoais, não se esquecer em função de doar-se só ao filho, né? Então, a profissão, o círculo de amizade, né, atividade física, né, intercalar isso é muito importante, porque se você doa-se só a única atividade de ser mãe, por exemplo, quando esse filho se ausenta, fica um vazio imenso e essa sensação de estar perdido. Agora, isso seria ótimo no caso da prevenção. Né? Ter a qualidade de vida enquanto se é jovem, enquanto tem-se a sua atividade. Mas e depois? Não fiz, dediquei minha vida aos meus filhos. Agora eles foram embora, eu não me encontro mais, não tenho mais o que fazer. O que eles podem fazer para lidar com essa dor? Com esse vazio? É se redescobrir novamente, descobrir novas potencialidades, ir em busca de vivências novas, né? Olhar para tudo isso que ela passou para o filho como um orgulho, que ela fez a parte dela, reconhecer esse papel importante, não se sentir abandonada, né? Olhar para esse processo como natural da vida que os filhos vão. E principalmente ocupar a mente, ocupar esse espaço que está vazio. É bem importante isso. E ocupar a mente com alguma coisa que dê prazer, né? Exato. E principalmente que possa interagir com outras pessoas. Exato. Porque às vezes eu vejo muito idoso e idosa agora, assim, fechado no smartphone. Impressionante. A gente pensa que é coisa só de jovem, mas estão lá eles, né? E aí perde, então, a conexão até com quem está do lado. Exato. A socialização é muito importante, né? Mesmo porque ter esse reconhecimento que não é só ela que está sozinha naquele momento ou que está envelhecendo. Né? Essa empatia de estar ao lado de pessoas que passaram por um processo ou estão passando por um processo parecido que o seu. É bem importante isso. Ok. Próximo fator, vamos colocar ali a telinha. Gostei desse desenho do vovô, tá a coisinha mais fofinha. Cadê? Já temos aí? Falta de atividade, síndrome do ninho vazio, doenças crônicas. Uma doença crônica pode provocar uma depressão? Sim. Que doenças seriam essas? Principalmente doenças, dores articulares, fibromialgia, por exemplo, né, que está muito relacionada à depressão. É um círculo muito vicioso, né? É muito importante estar atento a essa qualidade de vida, de saúde física, porque isso pode desenvolver uma depressão. E geralmente no idoso, a queixa principal é principalmente dores articulares, dores que eles nem sabem distinguir, geralmente. Dói o braço, dói o ombro, se sente incomodado. Então, isso gera depressão e a depressão também gera essas dores. É um círculo, um depende do outro. Bora trabalhar esse corpo aí, fazer atividade física, né? Importante. Tem sempre um médico, um psiquiatra que vem aqui, quando a gente fala de depressão, ele diz que não adianta tomar o remédio se não caminhar todo dia pelo menos 40 minutos, porque tem que fazer esse exercício, né? Tem que liberar a endorfina. Tem uma dificuldade também para aquele idoso que já foi jovem, já teve uma rotina, se ele não teve essa habilidade ou esse exercício praticado diariamente, é muito difícil trazer isso para essa rotina, né, atual. Então, tem que introduzir exercícios leves, principalmente algo que dê prazer, que traga positividade, alegria, né? Juntando esses fatores. E aí, isso é um desafio, É desafio. né? É desafiador. Vamos lá, tem mais um fator desencadeante que a gente precisa comentar também. Então, além da falta de atividade, síndrome do ninho vazio, doenças crônicas, a questão da aposentadoria, que você deu uma pincelada. As preocupações de forma geral e principalmente as preocupações financeiras afetam o idoso a ponto dele adoecer? Sim, afeta. É uma preocupação muito evidente, né? Estar bem quando está aposentado, ter uma condição financeira. E na terceira idade, se tem muitas síndromes de doenças crônicas ou não, o dinheiro se faz necessário. Esse planejamento é muito importante. Aliás,
nós deveríamos planejar chegar na velhice com essa segurança do financeiro, mas também se preparar psicologicamente e emocionalmente, que de um modo geral a gente não se prepara, né? A gente vai vivendo hoje sem visualizar como que eu estaria daqui 10, 15 anos, 20 anos. Então, a aposentadoria é uma preocupação que gera, assim, um desânimo. Se a ausência do dinheiro se faz presente, isso pode gerar, assim, uma tristeza, uma preocupação maior e desencadear uma depressão. Ok. Eliane, temos, como eu falei no começo, muitos idosos assistindo ao programa agora e alguns podem estar vivendo tudo isso, né? Esse turbilhão. Eu sei que você lida diariamente com idosos. Quando você tem um acompanhante, quando você tem um cuidador, quando você tem uma equipe, uma psicóloga, fica mais fácil de você reagir. Agora, sozinhos em casa, dar o primeiro passo às vezes é muito difícil. É muito difícil, requer persistência, né? E aprender a pedir ajuda. Né? Olha lá, isso é importante, ajuda. Aprender a pedir ajuda. Sozinho, às vezes, é impossível. E tem uma questão no idoso que ele não gosta de incomodar, né? É muito comum eu escutar isso dos idosos que eu acompanho. Ele fala, não é nada, minha filha, vai passar, não vou incomodar meu filho. Né? Tem a vergonha de incomodar, até mesmo de sair da posição de ser o provedor, de o cuidador, e de repente ser o cuidado. Né? Então, aprender a pedir ajuda e reconhecer que sozinho, em alguns momentos, é impossível. A primeira pergunta. Olá, Cláudia, tive depressão há 2 anos, me tratei, mas às vezes fico angustiada, choro, principalmente quando estou aguardando resultados de exames. Pode ser a doença voltando? Obrigada, Helena, do Rio de Janeiro. Ela tem 64 anos. Obrigada, Helena. Pode ser, sim. A depressão ela pode ser recorrente, mas para isso ela precisa ter uma orientação do psiquiatra, quem está acompanhando, quem diagnosticou, né? Um diagnóstico preciso é fundamental também. Também pode estar atrelado a uma crise de ansiedade, né? A espera desse exame, a expectativa, se ela está com receio, se ela tem medo de algum adoecimento. A ansiedade caminha muito lado a lado da depressão também. Então, tenta entregar essa ansiedade nas mãos de Deus e descansar nele. Sabe, aqui, assim, estando com Deus, em qualquer lugar você está bem. Tenta respirar esse bem-estar, tá bom? E relaxa aí. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Minha mãe tem 90 anos. Ela é mais caseira, não gosta de sair. Chamamos e ela sempre dá desculpas. É um sintoma de depressão? É a Selma da Bahia. Pode ser um dos sintomas, sim. Precisa ficar atento, insistir, né, para ela sair do isolamento, e se ela não consegue, levar algumas atividades até ela, seja com profissionais, seja com vizinhos, oferecer um chá da tarde para as amigas, colegas, pode ser sim um indício de que algo está alterado aí. Perfeito. Temos mais perguntas. A Miriam, de Borborema, São Paulo, ela diz, tenho depressão e minha mãe também. Sou uma pessoa muito desanimada e estou tomando um remédio natural que me ajuda um pouco. Já fiz tratamento, mas optei pelo natural. Estou amamentando meu filho Miguel, de 3 meses. Estou muito chorona. Devo procurar ajuda? Ela está amamentando 3 meses. Tem uma influência hormonal também, né? Que precisa também dar esse tempo, esse espaço. A vida de um filho transforma, né? Toda a rotina. Então, tem um estresse mesmo dessa alteração. Se isso persistir, ela tem que procurar, sim, uma ajuda para ela dar conta de toda essa alteração e mudanças, né? Mas me parece que é pertencente a esse momento atual de mudança, de responsabilidade, medo de dar conta de ser mãe, de ser boa mãe, né? As fantasias da maternidade são imensas, né? E isso causa, assim, uma ansiedade, traz e tem um rebaixamento hormonal que faz parte dessa fase também. Sim. Assim como na do idoso, né? A questão hormonal também é bem interessante. Com essa perda hormonal, o choro vem. O choro vem muito. Não tem jeito. Eu tive 2 filhos e eu falava, eu tô feliz porque eu gostei do bebê, mas eu não consigo parar de chorar. E era aquela choradeira hormonal. Tomara que a sua passe. Se não passar, tem que procurar ajuda. Tem que procurar uma ajuda porque
tem a depressão pós-parto, que é bem grave, né? Eu acho que a preocupação dela é até porque ela diz aqui que a mãe dela tem depressão, né? É um histórico familiar, genético, isso também influencia bastante. Próxima. Eu tenho 50 anos, tenho 3 filhos, casados e vivem se afastando de mim. Eu moro sozinha, estou me tratando com a depressão, estou desempregada, não sei se foi por falta de emprego e é difícil faltar dinheiro que me fez cair nessa doença. Só tenho vontade de chorar, não converso com ninguém, pois se eu falar com alguém, já começo a chorar. E isso, o que eu faço para sair dessa situação? Ela já está com medicação, Ela né? diz aqui que está com vontade até de se matar. Isso é grave. Ela precisa de um acompanhamento com psicoterapia, especialistas, né? Que dê esse suporte, né? Para que ela elabore essas questões difíceis. Sozinha é impossível. A medicação se faz necessária em alguns casos. A psicoterapia em conjunto, né? Porque a psicoterapia vai fortalecer, né, esse ego que está muito enfraquecido. Ela precisa buscar ajuda, né? Esse já está, me parece, sintomas de depressão de grau maior, né? Tem que buscar ajuda e a gente às vezes ouve assim, psicoterapia não posso fazer. Existem nas universidades serviços sociais, alguns grupos também gratuitos, né? Grupo de apoio também pode ajudar bastante. Vale a pena procurar para tentar sair dessa situação. E tem uma questão que você trouxe, Cláudia, que tem muito a ver também com essas crenças, né? É necessário você acreditar em algo, que você não está sozinha nesse universo, né? Então, reforçar esse elo com a espiritualidade, né? Se reconhecer pertencente desse mundo e lutar a favor de si, né? Alterar os pensamentos negativos com positivos, transformar isso, né? A psicoterapia ajuda, a medicação se faz necessário, mas o movimento pessoal, acreditar em si é fundamental para esse movimento acontecer, né? Tem que estar casadinho tudo isso. A terapia por si só não resolve, né? Tem um conjunto e primeiro reconhecer de onde vêm esses pensamentos negativos, essa sensação de ser inferior. Isso tem que ser reconhecido, olhar para esse lado sombra e administrar para poder continuar uma vida com qualidade, né, saudável. É necessário e é possível, né? É possível. É possível, Gostei dessa resposta, Eliane. Vamos lá. Olá, Cláudia Tenório, eu amo seu programa, obrigada. Gostaria de saber se a depressão tem algo a ver com bullying. Tenho uma filha de 30 anos, começou com mudança de colégio, sofrido por colegas e até professores. Ela já tentou suicídio. Depois que aconteceu isto com ela, mudou totalmente a maneira de ser. Obrigada, Socorro Martins. Ela é lá do Ceará. Tem, sim. É uma questão bem grave também, né? Isso influencia, não quer dizer que seja o fator principal, porque tem muito a ver como as pessoas vão administrar esse lado não positivo da vida e da outra pessoa, o comportamento do outro. Tem a ver também com a sua autoestima, o que foi aprendido, o que foi reforçado na sua infância. Mas o bullying é um dos fatores também que desencadeia. Não é o principal, mas pode desencadear, sim, uma depressão. E aí, na verdade, a gente não tem controle do outro, né? Não pode fazer bullying com os nossos filhos. Seria maravilhoso que isso nunca acontecesse, mas a gente não controla o outro. Então, a gente precisa reforçar a autoestima dos nossos. Para quem ainda tem pequenininho, presta atenção. Exato, né? Vamos lá. Meu nome é André, moro em Itanhaém, não sinto vontade nem de levantar, só quero dormir. O que devo fazer? Procurar ajuda. Procurar ajuda com amigos, com profissionais, psiquiatras, psicólogos, na sua crença, né? Porque não pode achar que isso é algo comum, que a vida está normal. A vida não é para ficar deitado e dormindo 24 horas por dia. A gente tem que produzir, tem que se sentir útil, né? Tem que buscar ajuda, né? Como ele mandou essa mensagem hoje... Já foi um primeiro passo. Já foi um primeiro passo, Ó, tá né? de parabéns. Que ele pegue esse impulso e busque, aprofunde essa ajuda. Ele precisa. Vai porque vai valer a pena. Eu até vou falar mais uma coisa. Abre a janela desse quarto, né? Exato. Deixa entrar um ar aí. E o sol, né? Se tiver, né? Talvez em Itaém até esteja só. Aqui em São Paulo não tá, mas tomara que esteja aí. É verdade. Acabou de ler o mesmo sintoma que estou sentindo. Tenho marido, filho, cachorro, gato, mas sinto um vazio. E se vou conversar com alguém, já choro e do nada me desmancho em lágrimas. Me ajuda, não tomo remédio. É preciso também deixar claro que a depressão é uma alteração química, né? É uma alteração do nosso sistema, né? E precisa de uma intervenção, em alguns momentos, de uma intervenção com medicamento, né?
para substituir, preencher esse vazio aí, essa questão química. A medicação ela vai preencher o que está faltando, então ela precisa buscar essa ajuda. Ela diz que tem uma vida tranquila, cachorros, que é uma das orientações, né? Adote um bicho que ajuda. E se ainda continua muito, né, muito forte, tem uma alteração química e precisa tratar. Procura um psiquiatra. Exato. Vai com força que vai dar certo, tá bom? Próxima pergunta. Eu tenho uma irmã que apresenta um quadro de depressão e também tem alucinações. Ela não faz tratamento, reluta muito. Gostaria de saber como posso ajudar. Buscar um psiquiatra, né? De novo, porque alucinações já saem um pouco da questão da depressão, né? A depressão, ela pode sim trazer alguns momentos alucinatórios, mas quando isso é persistente, isso pode... Mas aí, como é a irmã, ela não diz a idade, né? É, eu fico exato. pensando, mas vai levar o psiquiatra em casa? Como é que vai arrastar a irmã no psiquiatra? Tem algum caminho pra gente, de repente, fazer a pessoa perceber que ela precisa de ajuda? Quando você é criança, os Sim, pais são mas responsáveis. quando é adulto? Precisa fazê-la entender que isso não está saudável, que tem algum movimento que está bem prejudicial para ela. Uma pessoa que tem alucinações, ela não consegue interagir, ela não consegue estar em público, isso vai prejudicar. Então, fazer ela entender que ela está tendo muito prejuízo, né, no dia a dia, ela está perdendo muito. Ela precisa se convencer que chegou um momento que é necessário buscar essa orientação médica. Ok. Próxima pergunta da Aline, tem 30 anos, em Minas Gerais. Boa tarde. Já tive depressão, me tratei, mas de uns tempos pra cá estou com sintomas novamente. Principalmente depois que descobri que meu filho de 15 anos se envolveu com drogas. Será que preciso novamente tratar? Não sei o que fazer. Como eu já havia dito na primeira pergunta, a depressão pode ser recorrente. Ela já está reconhecendo alguns sintomas que é bem familiar para ela. Então, se ela não está dando conta, busca ajuda. De repente, não inicialmente, nesse caso, com psiquiatra, mas nesse caso, como ela já passou por um atendimento, já sabe como é o processo, ela pode buscar psicoterapia e juntos decidirem o próximo passo. Perfeito. Eu até vou te dar mais uma dica, Aline, porque eu sou fã de carteirinha e vejo que tem feito diferença na vida de muita gente. Procura um grupo, aí em Minas Gerais tem, você não me falou a sua cidade, né? Que chama Amor Exigente. É um grupo que dá apoio para pais, ser responsáveis, de pessoas com dependência química. Mesmo que o seu filho não seja um dependente químico, ele só passou pela experimentação, é muito legal para você entender o que é tudo isso, entender o que é essa doença, mas lá também você poder falar das suas dores, das suas inseguranças, porque eles têm um momento de partilha, que é uma terapia em grupo e é maravilhoso. Então, tenta ir porque vai valer muito a pena, tá bom? A próxima pergunta é da Rita. Ela gostaria de saber se a convivência com pessoas com depressão pode também causar depressão, prejudicar a outra. Sim, tem alguns relatos, né, que você aprende, é comportamental também, né? Se você nasce em uma família onde tem esse histórico, você tende a repetir alguns comportamentos. Isso pode sim estar envolvido no humor e alterar alguma coisa. Eu fico imaginando casados, ninho vazio, marido e mulher. Marido entra em depressão, não quer fazer nada, só chora, aí ela vai acabar ficando também, daqui a pouco estão os dois doentes, né? Exato. Então, por influencia. isso que, tem que ir. Então, vamos influenciar de forma positiva. Positiva. Próxima pergunta. Cláudia, eu tenho fé, pois desde 2002 que sou depressiva, tenho pânico, transtornos, como já relatei. Tomo vários medicamentos, mas a perícia não aceita meus laudos da psiquiatria, do clínico e psicólogo. E nesse pente fino da justiça, estou desamparada. Meu quadro se agravou mais ainda. O médico do trabalho me devolve ao INSS. Penso muito em dar cabo da vida. Não. Daí tudo isso acaba. Não tenho vida social. Perdi todos os amigos, filha, família. Não me trata como tal. Estou só. Para começar, não tá só que você escreveu isso aqui para mim, então estamos juntas. Já sei da sua história, né? Exato. Eliane está aqui também para te dar uma palavra. Esse é um caso muito comum que acontece. Eu trabalhei um período na rede pública e essa é uma queixa muito comum, né? Dessa não validação desse momento que é necessário. A depressão ainda é um estigma, as pessoas ainda não respeitam como uma doença que
traz muitas limitações. Então, há um despreparo dessas pessoas, nesses peritos, né, ao lidar com isso. E a pessoa sente-se desamparada, né? Então, seria bom ela buscar a orientação de um advogado também, nesse caso, né? Ela já tem já passou, está com medicação, já sabe os sintomas dela. Mas nesse caso jurídico, ela precisa de uma orientação de um advogado também, porque realmente tem um descaso. É bem grande isso, né? E reforça os sintomas depressivos, né? Porque ela não é vista, ela não é reconhecida, ela se sente desmerecida. É bem triste mesmo isso. Mas bola pra frente, né? Perdeu os vínculos, vamos tentar fazer novos, procura um advogado como a Eliane sugeriu. E não pensa besteira, não. Não pense besteira, a vida é boa, pode acreditar. Tá? Procura um grupo de apoio, eu acho fantástico, acho que vai ser bem bom para você. Eliane Oliveira, ela está no site www.vivenda Quinta das Flores. O que é a Quinta das Flores? É uma casa para idosos, uma casa residencial para idosos em Santana de Parnaíba. Olha lá, vivendaquintadasflores.com.br. No Instagram, Vivenda Quinta das Flores. Lá ninguém fica sozinho, né? Não, tem muita atividade de arte terapia, música, jardim sensorial. Isso é importante. Lá é incrível, isso. Mas muitos relutam para ir para um lar de idosos, né? Tem um preconceito também. Existe um preconceito. Por isso é importante pesquisar, ver o que esse lugar oferece, né? Para fazer o idoso ir até lá, conhecer, porque lá é um ambiente super harmonioso, confortável, tem muito jardim. Então, morar, a família tem muita resistência também, porque tem muita culpa. E nesses momentos é um ato de amor colocar um idoso em um lugar tão preparado para recebê-los. E aí para conviver com outras pessoas, né? E ter mais alegria de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom. Você também. Uma ótima tarde e até a próxima. Até a próxima. E você? Tá junto? Para quem tá aí passando por depressão, primeiro, você não está só, tem muita gente vivendo o mesmo drama. Tem muita gente pensando esse monte de besteira, mas tem muita gente querendo te abraçar. Tem muita gente querendo te apoiar. Talvez você não veja hoje, mas acredite, sai da toca e acha esse grupo, tá bom?